Falar um pouquinho do nosso Supremo Tribunal Federal, vulgo STF, que ultimamente tem tomado várias decisões, uma atrás da outra, cada vez mais autoritárias e ditatoriais, que fazem uma coisa que não é feita em nenhum outro tribunal no mundo, que é justamente ficar falando sobre as decisões que vão tomar antes delas serem tomadas, né? A gente tem aqui a decisão de ontem, até onde, até onde eu sei, que determina que o Toffoli determina a formação de uma nova comissão especial para analisar o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Witzel. Essa reportagem é do G1, né, do site da Globo, então não tem como falarem que eu estou pegando uma notícia de um site de direita, que traz que o presidente do Supremo está praticamente passando por cima todo o sistema legislativo do Rio de Janeiro. Isso depois deles terem determinado que quem deve, determinado alguns meses atrás já, que quem deve cuidar das medidas contra o Covid são os governadores e prefeitos, porque eles sabem melhor de estado para estado o que está acontecendo. Mas vem aqui o presidente do Supremo, que vai deixar de ser presidente daqui a um tempo, 2 meses, se eu não me engano, e numa decisão monocrática decide passar por cima da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e decidir que seja feita uma nova comissão para averiguar o impeachment do governador. Aqui ele diz que, segundo o presidente do STF, a ALERJ inovou ao determinar que cada partido teria um representante na comissão e acabou ferindo o entendimento do Supremo. Realmente, vou focar nem tanto na decisão em si, e mais levando em conta a decisão, o fato de que o Supremo age como se fosse o dono do país, como se fosse 11 ditadores. Falar isso pode me colocar muito em problema, mas até aí a opção é ser cúmplice no sistema ditatorial que eles fingem que não está acontecendo. O povo do Rio de Janeiro elegeu seus representantes na ALERJ, e os representantes do povo do Rio de Janeiro estão querendo que o Witzel seja deposto. O Supremo não tem nada a ver com isso, não deveria ter nada a ver com isso. O Witzel, até onde eu entendo, passou por cima do Tribunal Regional Federal, o TRF do Rio de Janeiro, e foi direto para o Supremo, que é a última instância, que tem 1 milhão de coisas para julgar e nunca julga nada, né? Os casos da Lava Jato que estão no Supremo nunca são julgados, mas casos assim que não tem nada a ver com eles são julgados em questão de dias. A gente também tem... nesse Brasil é proibido ser conservador raiz, é proibido ser cristão. Diz o blogueiro do Paraná, após ter redes sociais tiradas do ar por decisão de Alexandre de Moraes. Nem tanto o que eu não sei falar o nome dele direito, Bernardo Custer, nem tanto o que ele falou, mas aqui é só a parte da decisão dele, do ministro, de mandar
Twitter e o Facebook apagar as contas dos 16 jornalistas, isso daqui é uma reportagem do G1 de novo, que eles dizem blogueiro, mas até antes do Bolsonaro ser eleito e dele se demonstrar apoiador do Bolsonaro, ele era considerado um jornalista. Né? Eu não apoio muita coisa do que ele fala. E mesmo assim, ele tem o direito de falar. A gente tem aqui a lista dos perfis retirados do ar: Roberto Jefferson, Luciano Hang, Edgar Corona, não sei quem é, Otávio Facuri, provavelmente eu estuprei o nome dele aqui, mas Bernardo Custer, Alan dos Santos, tá escrito blogueiro aqui também, mas é considerado, ele é um jornalista, Edson Salomão, Winston Rodrigues Lima, Reinaldo Bianchi, Sara Giromini e Enzo Leonardo. A gente teve a decisão anterior, também do Alexandre de Moraes, nesse inquérito ridículo que o Supremo rasgou a Constituição para criar, que diz que o jornalista, um outro jornalista também do Paraná, tinha que ser preso, que ele estava no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, na divisa com o Paraná, porque corria risco dele fugir do país, mas ele estava lá a trabalho, ele é um repórter investigativo que estava investigando, justamente fazendo o trabalho dele. E os sites dão por aí que ele era só mais um blogueiro, né? Quando ele foi responsável por alguma das maiores reportagens criminais que aconteceram no Paraná, até onde eu entendo. Bom, o STF, vez e vez, mas ficam tomando essas decisões de um único ministro, né? Não é nem o corpo dos 11 ministros que toma a decisão, são decisões monocráticas para calar. É realmente isso que o Bernardo fala, que é proibido ser conservador e cristão no Brasil. Eu não sou cristão, eu não tenho religião. Eu era considerado de esquerda até ali o impeachment da Dilma. Eu fiz o teste de alinhamento político e deu que eu era centro-esquerda, mais pro liberal do que pro autoritário. Eu fiz de novo no final do ano passado e deu que eu era centro, eu caí bem em cima da linha do centro, só que eu tinha movido de autoritário de 2 pontos autoritário para 1 ponto, 2 pontos liberal para 1 ponto autoritário. Então eu movi para a direita e movi um pouco para cima. Isso tem muito a ver com tudo que eu tenho visto e todas as notícias e informações que eu tenho procurado. Isso não é só aqui no Brasil, que é proibido ser conservador e cristão. Né? A gente tem visto esse movimento também nos Estados Unidos. Pelo menos a gente tem a minoria barulhenta, como é chamada, que diz justamente que essa minoria barulhenta é justamente as pessoas de esquerda querendo calar as pessoas de centro e de direita. Né? As pessoas de extrema esquerda, no caso, querendo calar o resto do espectro político. Mas a gente também viu decisões sobre proibido ser cristão acontecendo na China. A gente tem até a reportagem que eu vou falar
no próximo vídeo, que a China está prendendo cristãos. Mas voltando ao foco do vídeo do Supremo, a gente teve a decisão em março, abril, do Supremo falando que, como eu falei antes, quem decidia sobre o Covid era os estados e prefeitos. Eu estava vendo a notícia de que o Supremo está para votar a liberdade de 3 mil presos considerados idosos por causa do Covid. E eles não votam as coisas mais importantes, que seriam políticos corruptos. Que, ao meu ver, corrupção devia ser julgado como crime hediondo. Tinha um projeto na Câmara sobre isso, que eu não sei o que aconteceu com ela. Foi falado sobre ela na época que o Lula foi preso, foi condenado e preso, e depois eu não ouvi mais falar sobre isso, eu tenho até que procurar. Mas é isso, a gente tem aqui a mesma notícia sobre o Toffoli mandando. Aqui ele está falando que ele está suspendendo, aqui é o do Terça Livre, já é um site de direita, que fala que ele mandou suspender. No site do G1 fala que ele determina uma nova formação, a formação de um novo corpo para julgar. Depois que o STF falou que o presidente tinha como único trabalho mandar dinheiro para os estados, mandar os recursos para os estados, eles vêm falando que o presidente é genocida, que as Forças Armadas estão contra o país, falando que o presidente não está tomando ação para cuidar da pandemia, que pelos próprios parâmetros da OMS, pelo que eu vi numa reportagem americana, não pode mais ser considerado pandemia, porque o índice de mortalidade está muito baixo. Mas eu não tenho ela aqui, então vou continuar chamando de pandemia. Eles determinam que o presidente não está tomando ações contra a pandemia, então a culpa de todas as mortes são dele. A gente não pode falar nem que os prefeitos e governadores salvaram vidas, porque não tem dados disso, e nem que as mortes são culpa do presidente, justamente porque o Supremo falou que o presidente não devia tomar ações, não podia tomar ações. Eu coloquei aqui só o Toffoli e o Gilmar Mendes, eu trouxe reportagem só sobre os dois, e falei um pouco sobre Toffoli e o Alexandre de Moraes, perdão. O Gilmar Mendes, foi ele que falou que o exército, os militares eram cúmplices no genocídio. Esses três, junto com os dois próximos ministros a se aposentarem, que são eu não lembro o nome deles, mas esses 5, Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, e os 2 Melos, eu não me lembro os nomes deles, então, perdão, vossas excelências, realmente eu posso me dar muito mal por falar isso, mas eu não tenho rede social, então não tem como eles mandarem me banir, então, enfim, mas esse vídeo pode ser tirado do ar, esse canal pode ser tirado do ar. Esses 5 ministros, os outros entram na onda deles de vez em quando, mas esses 5, principalmente, são, na minha opinião, por todas as decisões que eles já tomaram e que vêm tomando,
ao longo da carreira deles e principalmente desse 2020 são, sim, a vergonha do país. Eu não sou contra o STF precisa existir, os 3 poderes são necessários. O STF devia ser o guardião da Constituição e só isso, em vez de ficar legislando como tem feito ultimamente, nos últimos meses. Mas o STF tem usurpado o legislativo e, como o Zé Maria costuma falar, o Zé Maria da Jovem Pan, dos Pingos nos Is, mas Jovem Pan em geral, o judiciário tem usurpado o poder também do executivo, mandando, por exemplo, aonde tem que ficar pontos de ônibus, por exemplo. E o Supremo tem usurpado o legislativo legislando. Como diz o Augusto Nunes, o executivo executa, o legislativo legisla e o judiciário julga. Sem um ficar entrando na esfera de poder do outro. Novamente, o Supremo é uma das instituições mais importantes que temos no país. Mas esses 5 estão cada vez mais sujando o nome dessa instituição tão importante.